Hello guys, how are you? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês, agora para a turma do sétimo ano, apostila 3, tá? O conteúdo que nós vamos abordar nesse vídeo é o do Simple Past, que é o conteúdo responsável pela nossa atividade avaliativa, tá? Desse mês, dessa apostila. Bom, o que é teacher? O Simple Past nada mais é do que o passado simples, correto? Então, se ele é o passado simples, nós vamos utilizar frases que estão no passado, certo? E dessa forma, nós definimos o Simple Past, bem simples e rápido. Nós só vamos exemplificar, então, as variáveis do Simple Past, tá? E qual é a estruturação. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero dizer a frase em inglês, eu quero falar a frase em inglês, eu gostava de brincar com meus primos, tá? Então, eu gostava de brincar com meus primos. Vamos falar agora essa frase. Essa é uma frase no presente simples no português. Então, no inglês não vai ser diferente. Em inglês, a gente traduzindo ela seria I liked to play with my cousins. Essa é a forma do passado simples. Tudo bem. Só para a gente poder fixar melhor por que essa frase está no passado simples, nós vamos ter que relembrar algumas coisas, certo? Principalmente aqui a forma verbal dos verbos, a estrutura dos verbos. Então, nós temos aqui, vou escrever alguns verbos em inglês. O verbo to work, o verbo to play, o verbo to read e o verbo to study. Esses são verbos. Cada um tem o seu significado diferente. O verbo to work, trabalhar. O verbo to play, jogar ou brincar. O verbo to read é o verbo ler. E o verbo to study é o verbo estudar. Bom, esses verbos estão na forma do infinitivo. E o presente deles seria sem o to. Ok, tudo certo. Mas como eu vou dizer esses verbos na forma do passado? É simples, nós temos duas categorias de verbos. Verbos regulares e verbos irregulares. Primeiro vamos falar sobre os regulares. Então, todos esses verbos acima são verbos regulares porque eu já sei, certo? Gente, mas como que nós vamos saber quais são os verbos regulares? Existe uma tabela para isso, tá? No livro de vocês, vem essa tabela já, junto com o livro vem a tabelinha dos verbos regulares e verbos irregulares, tá bom? Então, todos os verbos regulares, a gente vai escrever o verbo mais ed, que na verdade é junto, então seria com ed, todos os verbos com ed. Como eu falei que esses verbos acima são verbos regulares, eu vou utilizar então a estruturação com ed. Então, um exemplo, se eu quero dizer bem assim, olha, eu trabalho todos os dias. Está no presente, né? Eu trabalho todos os dias. I work, usei o verbo work, every day. Eu quero dizer essa mesma frase agora. Deixa eu apagar aqui em cima para poder ter espaço. Eu quero dizer essa mesma frase agora no passado. Então, eu trabalho todos os dias, I work every day. Isso quer dizer, eu trabalhei ontem. Né? Como que ficaria isso? I worked. Então, seria isso. Eu trabalhei ontem. I worked, porque é o verbo trabalhar, só que no passado. Eu trabalhei ontem. Yesterday. Correto? Bom, vamos utilizar agora o verbo play, que é o segundo ali. Eu jogo com minha irmã. I play
with my daughter. Então, eu jogo com minha irmã. Essa frase está no presente. E o passado dela? Eu joguei com minha irmã. I played, com ed, porque é um verbo irregular, com minha irmã. With my... Oh, isso é com minha filha. With my sister. Que é a irmã. Sorry, tá? Então, aqui, ó. With my sister. I play with my sister. Eu jogo com minha irmã. E eu joguei ficaria I played with my sister. Eu joguei com minha irmã. Então, a mesma coisa vai acontecer com o verbo study, tá? O verbo read não, tá, pessoal? Eu coloquei aqui, mas o verbo read, na verdade, não é um verbo regular. Os verbos regulares são o verbo to work, é um verbo regular. O verbo to play é um verbo irregular. Esses verbos nós vamos aprender fixando, tá, pessoal? Então a gente tem que decorar quais são os verbos regulares e quais são os verbos irregulares. O verbo read, ele é um verbo irregular. Por que ele é um verbo irregular? Não tem uma definição de explicar o porquê. Existe apenas os verbos regulares e irregulares, isso é tabelado gramaticalmente, tá? Então, como ele é um verbo irregular, nós vamos ter que pesquisar como é a forma dele no passado, tá? A forma dele no passado simples é igual. A gente vai falar exatamente igual. O que vai diferenciar é a pronúncia. O verbo to read vai ficar read no passado, tá? E o verbo to study, ele é um verbo regular também. A diferença dele é que no passado ele também tem uma regrinha. Além de acrescentar ed, nós vamos acrescentar ied. Então ficaria assim, olha, studied. Beleza? Tira o y e acrescenta ied. Isso acontece, pessoal, com todos os verbos terminados em y. Então, todos os verbos terminados em y, nós temos que dizer ele no passado. Nós vamos tirar o y e acrescentar ied. Mas, teacher, o verbo play não precisou tirar o y e acrescentar ied. Isso mesmo, porque o y antecedido de uma vogal permanece o y e acrescenta ed. O verbo antecedido, que termina em y, né? Antecedido de uma consoante, nós tiramos o y e acrescentamos ied. Tá? Então, existe só essa regrinha para os verbos regulares, que nós devemos acrescentar ed. Bom, pessoal, só para ficar claro, nós vamos fazer então mais algumas frases, tá bom? Para exemplificar bem a questão dessa gramática. Então, os verbos regulares, nós temos verbo mais ed, e os verbos irregulares, nós temos o verbo de forma diferente. Vou dar mais exemplos de verbos irregulares agora. Tudo isso é do passado simples, tá, pessoal? Os dos verbos irregulares agora. Nós temos o verbo... deixa eu me lembrar aqui. O to read, como eu já falei para vocês, que a forma do passado dele é igual, só que com read. Nós temos também o verbo... Deixa eu lembrar... Nós temos também o verbo... Oh, my God! Cadê os verbos? Cadê os verbos? Verbos irregulares. Nós temos também os verbos... O verbo forget. Quais mais? O verbo forget. O verbo... forget no passado seria forgot. Ele mudou só. O verbo go, went. O verbo have, had. Então, o verbo to read.
Depois do to for. Esqueci de colocar o to para ser infinitivo, né? Então, vamos lá. O verbo to read é o verbo ler. No passado, fica read. O verbo to forget é o verbo esquecer. No passado, fica forgot. O verbo to go é o verbo ir. No passado, fica went. E o verbo to have é o verbo ter. No passado, fica had. Então, eu vou escrever agora as frases, tá? Eu quero dizer bem assim, olha. Eu li 2 livros semana passada. I read, né, 2 books last week. Ok? A segunda, forget. Eu esqueci de fazer minha tarefa. I forgot to do my homework. Eu fui para casa da minha avó. I went to my grandmother's house. E o verbo have, eu tinha 2 carros. I had 2 cars. Ok? Então, esses são alguns exemplos de frases no passado simples. No próximo vídeo, para isso não ficar muito longo, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a forma do simple past, do passado simples, na forma negativa e na forma interrogativa. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp. Beleza? Até mais. Até o próximo vídeo.